É verdade, o presidente Lula viaja pelo mundo. Viaja e envergonha o Brasil, deputado Joaquim. Viaja para a China e coloca o Brasil no bloco russo-chinês em contraposição ao Ocidente. Viaja pela Europa e faz discurso dizendo que Putin e Zelensky são, de igual modo, culpados pela guerra da Ucrânia, pela invasão covarde da Ucrânia. Uma vergonha para o povo brasileiro. Uma vergonha. O presidente, que se diz o pai dos pobres, adquiriu um sofá que custa R$65 mil para o Palácio do Planalto. Adquiriu uma cama que custa R$42 mil. Você soma esses dois valores, divide por 12, e o trabalhador brasileiro vai trabalhar um ano inteiro e não vai conseguir ter nem a cama e nem o sofá, pagando todo o seu dinheiro de salário para obter esses dois móveis. Mas ele se diz o pai dos pobres. E a gente tem que tolerar que ele foi buscar investimento lá fora. Não foi buscar investimento, foi envergonhar o Brasil. Em Portugal hoje ele foi vaiado no Congresso português, foi chamado de ladrão, foi chamado de corrupto, porque lá talvez eles tenham mais coragem do que nós aqui. Foi chamado pelos nomes que aqui no Brasil muitas vezes ele deixa de ser. Mas tendo feito, presidente, essa ressalva da verdade, eu gostaria de falar sobre o projeto da censura, o PL da censura que tramita no Congresso Nacional e que talvez seja o aspecto mais importante a ser discutido no Brasil hoje. O projeto visa decidir, deputado Chico Vigilante, aquilo que o cidadão brasileiro pode ou não dizer, aquilo que ele pode ou não postar nas redes sociais. É uma regulação covarde em que alguém vai decidir o que pode ou não ser dito. A distopia do livro 1984, de George Orwell, está se tornando realidade no Brasil. A gente vai ter aqui no Brasil, se isso de fato acontecer, uma espécie de Ministério da Verdade que decide o que é ou não verdade. Aliás, isso começou lá atrás, quando inventaram a expressão fake news, que ninguém sabe o que significa. Fake news, na verdade, é o que se fala e que algumas pessoas poderosas discordam. É aquilo que se diz e alguns poderosos do Brasil dizem, isso aí não pode ser dito, é rotulado de fake news. E esse projeto, que está tramitando com regime de urgência lá na Câmara Federal, hoje vai ser decidido se é urgente ou não, ele vai dizer para nós o que pode e o que não pode ser dito. Eu tenho muita dificuldade com esse conceito de fake news. Eu vou aproveitar que o presidente Lula foi mencionado aqui, e vou voltar para o nosso presidente Lula. Ele foi condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, por causa do Petrolão. O maior escândalo de corrupção que esse país já viu foi produzido pelo PT. E o Lula foi condenado pela 13ª Vara, o juiz era Sérgio Moro. Dizem que o Moro perseguia o Lula. Mas a condenação foi aumentada na segunda instância de julgamento. O TRF da 4ª Região aumentou a pena do Lula. O STJ manteve a condenação do Lula. Ele foi condenado em 3 instâncias de julgamento. E o Supremo Tribunal Federal, anos depois inclusive dele cumprir mais de um ano de pena, anulou o processo por conta de uma questão formal e não por conta do mérito do processo. Foi uma questão de vício de competência, anos depois. O Lula diz que foi absolvido. Isso é fake news ou não? Aliás, ele parece que é o pai da mentira. O que ele mais faz é mentir. Mas quem vai decidir se é mentira o que ele está falando? É a realidade que está sendo reescrita por quem decide o que pode ou não ser dito? Ou são os fatos que aconteceram? Quem é que vai decidir? É o Ministério da Verdade. Seja lá que nome isso tiver, vai ser o Ministério da Verdade que vai decidir isso. Quem cria o Ministério da Verdade? É o governo federal, que hoje, infelizmente, é ocupado por essa figura triste na história do Brasil. Essa figura que envergonha o povo brasileiro. Eu dou outro exemplo. O Lula disse durante a campanha eleitoral, para enganar os bobos, que ele era contra o aborto. Quem sabe da história do Lula sabe que ele nunca foi contra o aborto, mas ele falou durante a campanha que era contra o aborto.
E foi proibido dizer-se o contrário. Ao assumir a presidência da República, ele escolheu uma ministra a favor do aborto. Quem decide o que é verdade? A gente pode dizer que ele é a favor do aborto ou não pode? Mais um minuto, presidente. E eu termino. Então, quem é que vai decidir o que é verdade e o que é mentira? Quem reescreve a história, quem reescreve o nosso passado, como se ele nunca tivesse existido? Ou as pessoas podem decidir por si mesmas no que acreditar? Será que o cidadão brasileiro não tem juízo, discernimento suficiente para saber o que é verdade e o que é mentira? Será que a gente precisa que alguém diga o que pode ser dito e o que não pode ser dito? Eu encerro voltando a essa questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em que a Ucrânia defende o seu território invadido pela Rússia, e o presidente Lula disse que os dois presidentes são culpados, o da Rússia e o da Ucrânia. Ele falou isso na China, falou isso nos Emirados Árabes, e em Portugal, ao ser indagado sobre a matéria, é de pasmar, ele fingiu que não entendia a língua portuguesa. O presidente Lula fingiu que não entende a língua portuguesa. E aí ele disse que não, que ele sempre falou, que ele nunca falou que os culpados são os dois presidentes. A gente vai ter um órgão aqui no Brasil que vai decidir o que pode e o que não pode ser dito. E essas verdades que eu estou falando desta tribuna, provavelmente serão censuradas e não poderão ser postadas em redes sociais. E, não obstante, todas elas correspondam aos fatos, ao que de fato aconteceu. O período que nós vivemos no Brasil é muito grave. Esse PL que vai ser votado lá no Congresso Nacional é gravíssimo e ele afeta a todos nós. Nós não podemos deixar que isso aconteça, e eu encerro conclamando o povo brasileiro a pedir para que os deputados federais e os senadores votem não ao PL da censura. Obrigado, presidente Wellington. Obrigado a todos.